Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Estão todos bem? Graças a Deus. Estamos muito felizes, né, por estarmos aqui esta noite. Vocês devem estar estranhando. Eu estou hoje coordenando a reunião junto com a tia Regina, mas o nosso querido presidente fez uma cirurgia na dentária, está impossibilitado de comunicar-se. Mas nós estamos aqui, né, sendo convidados a participar desta noite fraterna, agradecendo a nossa grande oportunidade de educar os nossos sentimentos na senda do bem. Estamos felizes por ver consciências amigas que não víamos há muito tempo, não é, Tetê? Aqui conosco, o Marcos, e o convidado desta noite é o nosso irmão Emerson Nogueira. Para quem não conhece, tarefeiro do Centro Espírita Humildade e Amor, que vem falar para nós hoje um tema de aprendizado muito importante sobre a reencarnação e a ressurreição, não é? Então, que nós vamos sair daqui elucidando as nossas consciências mediante as dúvidas que temos. E que, nesse momento, nós possamos abrir a nossa mente, dissipar do nosso eu aquilo que nos angustia, que nos aflige. Já que a gente não pode se abraçar fisicamente, que a gente possa sentir esse abraço que a espiritualidade nos propicia. A nossa bisá já deu as nossas vindas, mas nós estamos aqui renovados pelo ideal que a espiritualidade nos oferta. E vamos fazer o nosso momento de reflexão com um livro que traz um apontamento muito importante, Vigiai e Orai, do nosso querido Carlos Bacelli, com orientação do irmão José, hoje falando para nós com a mensagem Espíritos Doentes, que nos traz o seguinte apontamento. Na tua lida com as pessoas, não te esqueças que, na maioria das vezes, estarás lidando com espíritos doentes. Espíritos limitados na compreensão, com extrema dificuldade para assimilar o óbvio. Familiares que não te atendem aos conselhos. Amigos que concordam contigo, mas agem de maneira contraditória. Subalternos, relapsos, chefes opressores. A imperfeição espiritual, sem dúvida, ela é doença da alma. E até que nos equilibremos interiormente, nós viveremos de recaídas. O que não raro interpretamos por má vontade, preguiça, rebeldia, indiferença nos outros, não passa de quadros patológicos que exigem tratamento. E com espíritos doentes, ninguém pode lidar estranhando reações ou ignorando feridas. E vamos passar a palavra à nossa querida irmã Regina para proferir a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. É um prazer muito grande estarmos mais uma vez reunidos na casa de Jesus, na casa de Bezerra, e que possamos ser envolvidos por essa luz, por essa bênção e pela misericórdia do Pai. E a página de hoje foi muito elucidativa quando diz que todos somos doentes e todos estamos nesse hospital-escola, onde podemos, cada um de nós, estudar, aprimorar, crescer, evoluir. É a grande oportunidade. Estamos vivenciando o melhor momento da nossa caminhada, aprendizado. E assim, vamos fechar os nossos olhos para que nada ao nosso redor tire a nossa atenção e assim dizer: Pai amado, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos para entender as Tuas palavras, os Teus ensinamentos. Enviaste o nosso amigo maior, o nosso Mestre Jesus, para que pudesse dissipar para cada um de nós os seus ensinamentos, as suas palavras de amor, as suas palavras de esperança, as suas palavras de fé. E nós, aqui estamos mais uma vez, aproveitando essa oportunidade desse banquete espiritual, onde com certeza sairemos daqui muito melhores do que aqui chegamos.
e na certeza de que cada um de nós é envolvido por uma pleiade de espíritos benfeitores e amigos, nos incentivando, nos orientando, nos guiando sempre para o bem, para o belo e para aquilo que é bom. E rogamos a espiritualidade amiga que envolva o nosso irmão Anselmo, que aceitou a nosso convite com tanto carinho. E assim teremos a oportunidade de uma noite de estudo, de reflexão. Que a tua luz possa envolver cada um de nós, agora e sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Vocês conseguem me ouvir? Que bom, então. Vou dar a palestra de máscara, porque semana passada eu fiquei um pouquinho doente, né? E aí a gente nunca sabe, né? Então vamos preservar a saúde de todos os irmãos que estão aqui perto de mim, tá bom? Foi nada de Covid não, mas né, na precaução vamos sempre proteger, porque a gente está aqui na casa de Jesus, mas a gente tem que fazer também o quê, gente? A nossa parte, isso é importantíssimo, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre reencarnação e tentar diferenciar do que, obrigado, meu irmão, do que os nossos irmãos entendem de ressurreição, né? Alguns irmãos nossos interpretam o Evangelho entendendo que quando nós morrermos, nós vamos vivenciar a ressurreição do espírito e do corpo, né? Já nós interpretamos o Evangelho, não é isso? Que é a doutrina espírita cristã. Então, nós também lemos o Evangelho, nós também somos evangélicos, não é isso? Então, nós somos evangélicos e interpretamos a partir da reencarnação. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso, e eu separei como caso, eu nunca sei se separei, a reencarnação de Segismundo, que está lá no livro Missionários da Luz, de Chico Xavier. Aquela sequência de livros do André Luiz no Mundo Maior, né? Em que nesse livro a gente vai ver o processo da reencarnação etapa por etapa, um processo belíssimo, um processo tão importante que eu costumo brincar que se o suicida visse essa história, ele não cometia suicídio, porque ele ia ver o quanto é difícil trazer um espírito para a Terra. Mas para a gente poder trabalhar isso, primeiro eu preciso diferenciar o que é reencarnação, né? Jesus foi questionado sobre isso quando ele falou para Nicodemos, vocês conhecem a passagem clássica, né, que para ver o reino dos céus terás que nascer de novo. E aí Nicodemos fez a pergunta para ele, mas como eu, que já saí do ventre da minha mãe, poderei retornar para ele? Nicodemos não fez uma pergunta idiota, ele fez uma pergunta muito interessante, né? Porque ele pensou, como eu que já estou grande, vou retornar ao ventre da minha mãe. E aí o que Jesus responde para ele? Se você não entende as coisas do Espírito, como eu te explicarei as coisas da matéria? Está lá no Evangelho, gente. E as pessoas ainda acreditam que reencarnação não existe. Olha a resposta de Jesus. O processo de voltar a nascer de novo não é um processo material, é um processo o quê? Espiritual. Então, a ressurreição pressupõe que o nosso corpo volte de novo, ou que voltemos ao mesmo corpo, ou que voltemos a outro corpo, ou que nós renascemos do mesmo corpo, mas ele pressupõe que a matéria que já morreu volte. Gente, matéria nunca termina, não é isso a lei da física? A matéria não se extingue, a matéria se transforma, mas ela nunca volta à forma original, vocês já perceberam? Coloca um copinho de água no congelador, ele vai ficar no estado sólido. Descongela e põe na pia, fica a mesma quantidade de água, gente? Não. A matéria, uma vez que ela se transforma, ela não volta à forma original. Então, a ressurreição, que é a crença de que nós vamos renascer do próprio corpo morto, é possível? Se o corpo morreu, não tem como o corpo retornar. Aí os nossos irmãos falam, mas Jesus trouxe Lázaro de volta dos mortos. Ele trouxe? Porque quando eu leio o Evangelho, o que Jesus fala para Lázaro é o quê? Quem lembra? Levanta-te, Lázaro. Que eu me lembre, a gente fala levanta para aquele adolescente que mora com a gente e dorme até 11 horas da manhã, não é isso? Levanta, fulano. Ele está morto, gente. Levanta não é uma frase para quem está morto. Levanta é uma frase para quê? Para quem está dormindo, né?
Lázaro, e a gente vê isso lá na Gênesis, ele não estava morto, ele estava num processo mediúnico, onde ele estava desdobrado do corpo dele, numa situação espiritual que demandava uma carga fluídica que só Jesus trouxe. Porque uma vez que o corpo morreu, não tem como retornar. Mas Jesus não retornou em corpo, o espírito, gente? Eu pergunto de novo, retornou? Porque se você lê o Evangelho, eu costumo sempre conversar com os meus amigos evangélicos que ficam irritados comigo, porque eu também leio o Evangelho. Se você lê o Evangelho, quando os apóstolos tentam tocar Jesus, o que Jesus fala para eles? Não toque em mim, porque ainda não fui ao Pai. Jesus não deixou que eles tocassem nele, porque ele não estava em corpo físico. Ele estava em quê, gente? Em espírito. E aí a ideia de reencarnação não é uma ideia que vem do espiritismo. Olha a imagem lá no final. Os próprios indianos já acreditavam na ideia de reencarnação. Na realidade, uma grande parcela das religiões no mundo acredita em reencarnação. O budismo, o hinduísmo, são várias as crenças religiosas e filosóficas que acreditam que a gente retorna de novo ao mundo material. Acreditam da mesma forma? Não, né? No budismo, é como se fosse um rio. A gente desencarna e reencarna automaticamente. A vida segue num fluxo. Para a gente tem toda uma preparação. Mas o que é importante a gente entender é que são 3 momentos diferentes. O momento que a gente encarna no corpo, o momento que a gente desencarna, e entender se eu consigo trazer o mesmo corpo ou não. E o que a doutrina espírita vai ensinar para a gente é que não é possível, né? Mas então, por que reencarnação? Se a gente já viveu na matéria e não vai voltar no mesmo corpo, por que voltar de novo? Ou melhor, por que reencarnação é perguntar, gente, por que nós estamos aqui? Quando eu fico pensando durante a pandemia, eu fico pensando como muitos de nós ainda não entenderam o motivo da reencarnação. Eu vou dar um exemplo engraçado. Minha mãe, ela fica, desde que a pandemia começou, todos os dias assistindo todos os noticiários do dia. Então, ela começa com RJTV, jornal, eu não sei qual é o nome do jornal das 8 da manhã, acho que é Jornal Hoje, né? Tem outro nome. Aí vem Bom Dia. Aí depois vem Jornal Hoje, aí vem RJTV do horário da tarde, vai até a noite, vai Fantástico e tudo. Aí eu perguntei para ela um dia, por que isso tudo? Aí ela, porque eu estou esperando a notícia de que a pandemia acabou. E eu falei para ela, mas eu tenho uma péssima notícia. A pandemia não vai acabar tão cedo. Porque ela está dentro de um propósito divino, que é um propósito de aprendizado coletivo. Nós estamos aprendendo na pandemia? Tenho minhas dúvidas se estamos aprendendo ou não. Quando eu vejo um país desenvolvido falar, olha, agora que vacinamos todo mundo, quem não for vacinado não entra no meu país. Quando eu vejo países no mundo, as pessoas aplicando 3ª e 4ª dose, enquanto tantos países como o Brasil e Índia não têm vacina para todo mundo tomar, será que a gente aprendeu? A gente está sempre em processo de amadurecimento, mas o processo de amadurecimento segue a vontade do Pai. Por que eu estou falando isso? Porque para alguns dos nossos irmãos, a vida é uma só. Acertou, vai para o céu, e errou, vai para o inferno. Não é assim que muita gente pensa? Que a gente só tem essa chance. Se você cumprir os 10 mandamentos, vai para o céu. Se você não cumprir, você vai para o inferno. Só que a notícia é ruim, porque se vai para o inferno quem não cumpriu os 10 mandamentos, quem vai para o céu, gente? Qual de nós, em algum momento da nossa vida, não descumpriu um dos mandamentos? Não estou falando não matarás, né? Pelo amor de Deus. Mas eu estou falando qualquer um dos outros. Honrar o vosso pai e vossa mãe. Quantas vezes a gente já não brigou com os nossos pais, às vezes? Né? Então, na realidade, o que a reencarnação existe é porque Deus seria um cara muito injusto se ele desse para a gente só 2 opções, céu ou inferno. Acertou ou errou? Porque a nossa vida é feita só de acerto, gente? Não. Mas a nossa vida é feita só de erros? Também não. Cada um de nós acerta e erra, alguns numa proporção maior, outros numa proporção menor, mas cada um de nós tem defeitos e qualidades. E eu pergunto, quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Seja um filho bom ou filho ruim, seja um filho mais amoroso ou não,
Qual pai e mãe não ama os seus filhos? Ama do mesmo jeito. Ama sabendo que um tem suas limitações e outros não. E aí eu falo a mesma frase que Jesus falou. Qual pai ou mãe que o filho pedindo comida lhe daria pedra? E por que que o nosso Pai, que é muito mais justo e soberano, não daria para a gente, uma segunda chance? Quantas chances a gente que é imperfeito dá para as pessoas na nossa vida? Já repararam? A pessoa às vezes faz com você uma vez, você perdoa, às vezes você faz outra. Às vezes até parece uma pessoa que fala para você, você é bobo, né? Está dando outra chance. A gente que não é perfeito consegue dar uma chance, por que que o nosso Pai Celestial não daria para a gente uma chance de corrigir o que a gente fez? Então a reencarnação, ela existe acima de tudo, porque a justiça divina não é uma justiça divina punitiva. Punição não ensina nada a ninguém. O que ensina é educação. Se seu filho faz uma coisa errada e você bate nele, você pode ter certeza que na sua frente ele não vai fazer, para não apanhar. Mas quando você virar as costas, o que que ele vai fazer? Exatamente aquilo. Porque a gente só faz justiça educando. E qual é o melhor processo de educação para um espírito que errou? Acertar, ter uma segunda chance de reencarnar. Então, reencarnação, gente, é sinal de justiça e misericórdia divina. É a chance do nosso Pai de falar o seguinte, olha, nessa encarnação você não conseguiu, mas quem sabe na próxima você não acerta. E assim ele vai nos dando a oportunidade de acertar e construir de novo. E acertando, a gente vê aqui com uma representação, nosso espírito vai cada vez mais o quê, gente? Evoluindo, né? Essa imagem está de acordo com o que diz o Livro dos Espíritos, que diz que quanto mais o espírito é puro, mais luminosidade ele tem, mais translúcido é o seu corpo espiritual. Enquanto que mais atrasado o espírito, mais opaco ele é, menos luz ele tem, não é isso? Quando é algo muito claro, é porque ele consegue refletir luz. Quando algo é assim, é porque não consegue. Então, na nossa jornada, a reencarnação serve para a gente fazer o quê, gente? Progredir. O verdadeiro espírita não pode ser aquele que acha que é perfeito. É uma briga que eu tenho muito lá no Humildade e Amor. A Bissa sabe que eu sempre falo isso nas palestras, que é o espírita de carteirinha, que é o espírita que acha que porque vem na casa espírita, que acha porque conhece todas as obras de Kardec, que ele chega lá no mundo espiritual com um crachá. VIP nosso lar. Que ele vai direto para o nosso lar e vai ser uma pessoa melhor. É assim, gente? Não é, gente. A nossa religião, e Kardec agiu assim ou agiu assado. A gente vem na casa espírita, eu falo isso, para a gente aprender e para construir a casa espírita dentro de nós. Eu sempre falo isso, né? A gente vem aqui na casa espírita física para a gente construir uma casa espiritual para a gente, dentro da gente. A gente aprender a se tornar melhor. Somos melhores do que já fomos? Com certeza, porque a gente já aprendeu muito mais. Ainda vamos cometer um monte de bobagem? Um monte de bobagem. Eu moro aqui na Vila da Penha, gente. Vocês vão me ver buzinando no trânsito quando eu estiver irritado. Todos nós ainda temos os nossos problemas a acertar. Mas a proposta da encarnação é a oportunidade de eu seguir nesse processo de melhoramento. Porque vocês já pararam para pensar na beleza que a encarnação é? Cada um de nós vai encarnar num corpo diferente, com uma família diferente, em circunstâncias diferentes. É quase que um Big Brother espiritual, já pensaram? Você vai vivenciar provas diferentes em cada encarnação. Numa encarnação, você vai encarnar como mulher, para desenvolver mais o sentimento, para desenvolver mais determinados valores. E outra encarnação está lá no Livro dos Espíritos. Você vai encarnar com homem, para desenvolver outros tipos de valores. Cada encarnação, a gente vai desenvolver um tipo de valor numa família, num lugar onde a gente mora, nas situações que a vida vai convidar, nas profissões que a gente vai convidar. Cada um deles vai tornar a gente cada vez mais o quê, gente? Perfeito. E essa é a proposta da reencarnação. Que a gente faça uma fórmula matemática, que é uma fórmula matemática bem simples. Eu vou provando valores novos. Eu vou a cada encarnação aprendendo coisas que eu não sabia.
eu vou aprender a ter mais paciência, mais resignação, mais fé. A vida vai me colocar em circunstâncias em que ela vai testar os meus valores. A gente tem que parar de achar que tudo é expiação. O espírita tem muito essa mania, né? O marido da pessoa é difícil, então ela está espiando, porque na outra encarnação é difícil. Talvez não. Talvez seu marido é difícil para treinar a paciência em você, porque tem gente que treina a nossa paciência, não é, gente? Treina a paciência, assim, é objeto de aprendizado da pessoa. Não sempre tudo é expiação. Muita coisa é provação. Cada um de nós vai desenvolver as nossas missões. Alguns vão exercer a missão de ser pai ou mãe. Alguns de nós vão exercer outras missões no trabalho, ser médico, exercer funções em que a gente vai ser responsável por várias pessoas. Alguns de nós vão assumir missões na casa espírita, não é isso? Cada um de nós, em algum círculo que a gente vive, a gente exerce um tipo de missão. Não somos um espírito missionário como Jesus, vocês concordam? Mas qual de nós não foi responsável por alguém em algum momento? Então a gente, em algum momento, exerce missões na nossa encarnação. Então a gente vai somar as provas e as missões que a gente vamos ter e vamos, aí sim, diminuir as expiações. Aí sim, chorar um pouquinho, não é isso? Sofrer um pouquinho, enfrentar umas dificuldades. Porque a gente é um pouquinho egóico e acha que as coisas só acontecem com a gente, né? Por que Deus deixa acontecer isso comigo? Ei, desce do palco, você não é especial, não. Quem aqui não tem problema? Levanta a mão. Eu jurava que alguém ia levantar a mão, porque eu ia falar o seguinte: está encarnado no lugar errado, Francisco de Assis. Leva para Júpiter, porque já é um espírito perfeito. Gente, todos nós temos problemas. Qual de nós não sofre, não sente dor? E aí a dor para cada um varia. Para um é solidão, para outro é doença, para um é necessidade financeira, para outro é problemas familiares. Cada um de nós, a vida vai nos fazer experimentar expiações. Porque a conta aqui é negativa. Aqui é crédito. As coisas que eu estou mostrando que eu estou evoluindo. Ali é pagamento de dívida. É eu mostrar que naquela situação eu estou expiando. Precisa ser só pela dor? Não necessariamente. Mas confesso que a gente gosta, né? Então a gente prefere muitas das vezes se modificar com a dor do que se modificar com o amor. Prefere muitas das vezes deixar a dificuldade aparecer do que trabalhar contra ela. Então a expiação é um processo dessa encarnação. Mas a proposta dela é sempre o quê, gente? A perfeição e a felicidade. Se vocês pegarem Platão, Sócrates, Santo Agostinho, alguns estão até no Evangelho segundo o Espiritismo, já perceberam? Todos eles, nas obras deles, já falavam: não existe felicidade sem perfeição. A gente só vai ser feliz quando for perfeito. Porque é muito simples. A verdadeira felicidade representa paz no coração. E será que a gente tem paz no coração quando a gente não é perfeito? Vamos dar um exemplo. Meu carro está estacionado ali do outro lado da rua. Se você for uma pessoa materialista e ficar com medo dele ser roubado, você vai conseguir ter paz para assistir a palestra? Você vai ficar o tempo todo o quê? Não tem gente que se obsedia assim, gente? Agora, se você já aprender a virtude do desapego, né, que afinal, só Deus sabe o que Ele reserva para a gente, você vai aprender a viver situações melhores. Então, a reencarnação, ela pretende levar a gente na felicidade, lapidando quem, gente? A gente. É por isso que a nossa encarnação não é fácil. Por isso que a vida de ninguém aqui eu tenho certeza que é fácil. Todos nós vamos passar por grandes dramas na nossa vida. Vamos passar por dificuldades, vamos passar por problemas, vamos passar aquelas noites que às vezes a gente não passa sem conseguir dormir, preocupado com alguma coisa. Aqueles dias que a gente fica triste pelo que fizeram com a gente ou pela situação que a gente vivenciou. A vida vai reservar isso para a gente, não porque Deus é punitivo ou porque Ele quer nos fazer mal, não. A expiação é um processo de reeducação, é um processo de transformação, é um processo de reajuste moral, em que hoje eu passo por situações que eu construí lá atrás para construir novos entendimentos, para que eu possa alcançar a verdadeira felicidade. Então eu reencarno para ser um convite a quê, gente? A ser feliz. É impressionante, eu sou educador, né? O aluno, ele passa o semestre todo sem estudar, e no dia que ele vai fazer a prova, ele espera que vai o quê, gente? Passar.
É impressionante. Aluno é igual a gente na nossa vida. A gente espera que vai ser feliz sem se esforçar. Só que, gente, a felicidade que espera a gente no mundo espiritual e que espera nessa nossa vida, não é a felicidade da adaptação lá da novela da Globo, né? Hoje eu estou com memória ruim. Com a Cristiane Torloni. A novela espírita. A Viagem. Aquele todo mundo lá sentadinho em Petrópolis, não é isso? Vivenciando a vida espiritual sem trabalhar, gente. A vida material e a vida espiritual pressupõe esforço. E o esforço está aqui. A reencarnação vai convidar a gente a se esforçar. Vai convidar a gente a viver situações melhores. E eu falo isso porque às vezes a gente como espírita não aceita isso. A gente começa a vir para a casa espírita, começa a aumentar a pressão. No dia que você vem para a palestra, aparece uma visita. No dia que você tem que fazer o trabalho na casa espírita, você briga com alguém em casa. No dia que você tem que chegar no centro mais cedo, o seu chefe te prende até mais tarde. E a pessoa começa a falar assim, não sei por que isso está acontecendo comigo. Se eu estou tentando melhorar. A proposta da encarnação é a gente vivenciar situações que me melhorem. Se eu realmente quero vir para a casa espírita, o que eu faço? Eu venho, vocês concordam? Porque vocês conseguem pensar que várias pessoas hoje pensaram em vir nessa casa espírita, mas não vieram? Vocês vieram. E aposto que cada um aqui pode ter sido suas facilidades ou dificuldades, mas veio. Porque quando a gente quer, a gente vem. Então a encarnação apresenta as dificuldades, que qual é o objetivo dela? É transformar a gente. É escolher o melhor lugar onde a gente pode viver isso. Porque não se enganem de achar que a gente encarna só na Terra. A gente vai encarnar em qualquer planeta em que a gente precise vivenciar o que existe naquele planeta. Agora, claro, nós somos viciados na matéria, então vamos vir para qual planeta? Um planeta materializado. Nós temos problemas com pessoas que estão nesse planeta, então nós vamos vir aonde? Encarnar juntos a eles. Nós vamos, por afinidade, ser atraídos para encarnar no planeta que melhor ajude a gente a fazer o quê? A nos transformar. Se nós estamos hoje no planeta Terra, e Santo Agostinho fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que o planeta Terra é um presídio para almas desajustadas. Quando ele fala isso, eu fico até desanimado, né? Porque ele está falando que todos nós somos o quê? É quase que a prisão de Gotham City, né? Todo mundo aqui tem problemas complexos que levam aqui. Mas a gente encarna aqui porque aqui tem situações para a gente resolver. A gente olha para o nosso mundo, século XXI, e a gente está discutindo e fechar a fronteira para quem não foi vacinado. Tem país jogando vacina fora em vez de ajudar. Tem gente dizendo que não vai tomar vacina e não importa em contaminar os outros. Século XXI, a gente se acha fantástico porque tem celular, não é isso, gente? Mas ainda pensa igual quando teve a gripe espanhola. Eu estava lendo um livro que está o historiador contando que naquela época as pessoas não queriam usar máscara, que achavam que incomodavam para andar. Olha como é que a gente evolui intelectualmente a largo espaço, mas evolui moralmente como, gente? Muito pouco. Hoje a gente tem tecnologia, mas não tem educação. Educação que limite, que oriente a gente, que faça a gente ter equilíbrios na nossa escolha. E é por isso que a gente está encarnado na Terra. Porque a gente vai encarnar na Terra de acordo com o quê? Com as nossas necessidades de aprendizado. Todo mundo acha que a Terra é um lugar difícil, que tem muita corrupção, que tem muita injustiça, que tem muita maldade. Mas, gente, por que a Terra tem isso tudo? Porque nós temos isso tudo. A gente diz que não tem, mas a gente tem. Porque quando a gente chega e fala assim, poxa, será que não dá para dar um jeitinho? Para a gente é jeitinho, para os outros é corrupção, né? A gente, quando fala mal de alguém para alguém, a gente fala, eu só fiz o comentário, o outro fez fofoca. A gente sempre encontra um jeito de diminuir o mal que existe na gente e aumentar no outro. Mas o mal que existe no mundo é reflexo do mal que existe ainda em nós. Claro que não quer dizer que nós que estamos aqui tenhamos tanto mal quanto existem em outros lugares. E outras pessoas que estão no momento fazendo outra coisa, se não está aqui tentando evoluir. Mas todos nós ainda temos as necessidades de vivenciar aqui certas experiências.
experiências que a gente vai passar só com certas posições. As posições que nós ocupamos nos ensinam muito, não é isso? Ser uma mulher ou ser um homem levam a diferentes situações, levam a diferentes julgamentos, levam a diferentes consequências. Ser uma pessoa, vivenciar nessa encarnação, uma pessoa da raça branca ou negra, se é que existe isso, né? Leva a cada um de nós a vivenciar experiências diferentes. A gente vai viver de acordo com a nossa realidade íntima, posições íntimas. E essas posições íntimas vão nos dar experiência. E as experiências deveriam nos dar o quê? Discernimento, a capacidade de mudar. Então, se a gente parar para pensar, do momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme, a vida vai convidar a gente a viver certas coisas. Então, imagina que você tenha lá no meu exemplo, um marido difícil. Um marido difícil vai te levar a vivenciar uma situação que está te pedindo para ter o quê, gente? Paciência, resignação. Imagina que você tem um trabalho em que você trabalha muito, chega fatigado em casa. O trabalho está te convidando a ter uma experiência, a disciplina, a continuidade. Cada situação convida a gente a ter uma experiência. Por isso que não sejam inocentes. A palavra talvez mais adequada para a reencarnação não é provação, como as pessoas acham. É experimentação. Porque a gente vivencia situações e dessas situações a gente tira o quê? Aprendizado. Então imagina o seguinte, talvez para mim nessa encarnação, eu não precise vivenciar o aprendizado de usar drogas para saber que drogas é algo errado. Vocês concordam? Mas aquele irmão que está usando agora, ele precisa viver aquela situação. Porque se ele já soubesse, não viveria, vocês concordam? E por mais que aquilo que ele esteja vivendo esteja absolutamente errado, aquilo vai levar ele à evolução. É por isso que também está lá no Livro dos Espíritos. O mal também é caminho para a evolução. Qual a diferença dele, gente? O tempo, a dor. O irmão que escolhe o caminho do mal só está escolhendo o quê? O caminho mais longo, o caminho mais doloroso. É aquele teu amigo que vai para a região dos lagos, em vez de pagar o pedágio na Via Lagos, decide subir por onde, gente? Pela serra, né? Pega o bando de buracos, estoura o amortecedor todo para economizar R$15. A vida é um pouco disso. A gente vai escolhendo as situações dentro dessas posições que vai nos dando o quê? Experiências diferentes. Alguns vão navegar mais rápido, porque vão fazer escolhas o quê? Melhores. Outros vão navegar mais devagar, porque vão fazer escolhas o quê? Piores. Mas todos vamos chegar no mesmo ponto, que é o aprendizado. Nem que não seja nessa encarnação. Também quem já estudou o Livro dos Espíritos sabe o que eu estou falando. Os Espíritos falam que as encarnações são sucessivas. As encarnações são todas harmônicas entre si. Não pense que nessa encarnação eu vou aprender a ser paciente. Vai ser nessa, na outra, na outra. A solidariedade das encarnações significa que a gente vai vivenciar, às vezes, a mesma experiência várias vezes, até a gente ser capaz de quê? De tirar essa experiência. Mas é através da experimentação que a gente vai se tornar melhor. O espírito, quando é criado simples e... A palavra é ignorante, porque ele ignora, porque ele desconhece, porque ele ainda não tem o quê? As experiências que a encarnação propõe. Então, o processo encarnatório é um processo de descobrimento. Descobrimento de nós mesmos. Porque as nossas experiências vão orientar cada um de nós. Em algum momento, a Bizarra experimentou a música, não foi, Bizarra? E ela passou a vivenciar a música. Pode ter sido nessa encarnação, pode ter sido em outra. Mas a experimentação que vai moldando, inclusive, que Joana de Anjos chama de nossa personalidade, muito maior do que a nossa identidade, ou o que a gente chama de identidade nessa encarnação. Mas vai moldando as nossas escolhas e as nossas transformações. Quando é que vai acontecer, então, a reencarnação? Aqui tem um trecho da reencarnação de Segismundo. Não precisa ler, não, que eu vou contar a história. Porque toda história é mais interessante quando alguém conta, né? Aqui a gente vai acompanhar a história de Segismundo, que, na encarnação anterior, numa disputa amorosa desequilibrada, ele tinha matado o homem que agora vai lhe receber como pai, porque ele amava a mulher que agora vai lhe receber como mãe. Então, olha que interessante. O pessoal que adora novela, né?
Não tem novela melhor do que os romances da doutrina espírita, vocês concordam? Porque conta os dramas que você fica assim, querendo virar a página para saber logo. Bem, então olha que situação. Numa encarnação, o desequilíbrio da paixão dele resultou na tristeza de duas pessoas e resultou na morte de uma delas. E aí, nessa encarnação, ele volta como filho dessa família? Ué, mas como Deus permitiu isso? Porque Deus não está pensando em punição, Deus está pensando em quê, gente? Educação. Como é que eu reeduco alguém que teve uma emoção desequilibrada? A viver uma emoção equilibrada. Então ele poderia voltar nessa encarnação como namorado de novo dessa mulher que vai receber ele como mãe? Não, porque ainda não tem equilíbrio para isso. Eu chamo ele para qual posição? A posição de filho. Porque talvez como filho ele vai conseguir vivenciar esse amor de outra forma. Porque vocês concordam que no final amor é amor? Não importa a posição. Não importa se é o amor de mãe para filho, não importa se é o amor de mulher para mulher. Se for um amor equilibrado, é o mesmo tipo de amor. E por que a vida convida ele para ser filho justamente do pai que ele matou? Para ele aprender a desenvolver o amor com ele. É uma aprovação fácil? Vai ser uma encarnação fácil, gente? Não vai ser uma encarnação fácil. E o noticiário mostra um monte de situações aí que a gente vê, não é isso? Pai matando filho, mãe matando filho. Hoje em dia, agora a moda é pai e mãe, né? Matando o filho. Porque são situações que a gente olha no jornal, o momento atual, mas não consegue enxergar a longo prazo como existe uma situação ali naqueles indivíduos, naqueles espíritos de inúmeras encarnações. E aqui é uma dessas situações. Porque aqui no mundo espiritual, o Segismundo, ele está até abatido, vocês estão vendo? Pela sensação de culpa. Ele quer ter oportunidade de fazer o quê? De corrigir o erro. Só que ele depende da anuência de quem? Da anuência dos dois. Então, olha que interessante. A reencarnação para a gente é muito mais pela necessidade do que pela vontade. Não basta só Segismundo querer. Basta também que os pais concordem que a encarnação seja necessária para a transformação de todos. Porque se eles não concordarem, que tipo de situação ou de relação eles vão ter? Uma relação muito ruim. E vai ser sempre uma discussão se eu estou preparado efetivamente para aproveitar a encarnação ou não. Por vezes o espírito acha que está preparado, mas não está. Já viram ou vivenciaram a história, que é muito comum também, de pessoas que nascem muito pobres e aí fazem de tudo naquela encarnação para ficar rica. E aí quando elas ficam ricas, o que acontece com elas? Cometem todos os erros do mundo. Se viciam, usam drogas. Quantas histórias a gente não vê assim de artistas, de pessoas assim? Porque muitas das vezes, o que a encarnação está me preparando é para a situação que me deu o melhor aproveitamento para ela. Por isso que a minha irmã ela tem uma obsessão particular, que é a obsessão de jogar na Mega Sena. Ela todo mês joga na Mega Sena. Eu já falei isso para minha irmã. Já falei isso várias vezes em palestra com ela no salão. Se Deus quisesse que nessa encarnação você viesse com a situação de milionária para você aproveitar o máximo dentro dessa condição na encarnação, o que teria acontecido com você? Você já teria vindo rico ou teria encontrado uma situação muito jovem de enriquecimento. Agora, desculpa, aos 50 anos de idade, eu acho que ele não pretende isso para a sua encarnação. A tua encarnação já está chegando no fim, minha irmã. Tipo assim, vamos com calma. Existe outra coisa. Já imaginam como ela adora quando eu falo isso, né? Mas a gente precisa entender que a encarnação vai escolher o que a gente, dentro da nossa preparação, possa ter o melhor aproveitamento. Talvez, se ela for milionária, ela não vai saber como usar os recursos, vai fazer como tantos irmãos tombam aonde? No vício, nos excessos. Porque são duas provações muito difíceis, está lá também no Livro dos Espíritos, né? Ter muito dinheiro ou não ter dinheiro são duas provações muito difíceis. Porque não ter dinheiro significa você viver numa condição que talvez qualquer um de nós não consiga. Já pensou viver numa casa que não tem banheiro? Que você precisa fazer suas necessidades através do pombo? Amarrar o saquinho e jogar no esgoto? Talvez é uma encarnação que a gente não esteja preparado. Mas talvez a gente não esteja preparado para ser bilionário.
Porque talvez a gente faça as coisas mais esdrúxulas do mundo, né? Como comprar uma ossada de dinossauro, igual o Johnny Depp fez, para botar na sala de casa, um dinossauro armado. Quer dizer assim, cada um de nós pode vivenciar situações que ainda nós não estamos o quê? Preparado. Se a espiritualidade escolheu o Segismundo ali naquele momento para encarnar com a família, o que significava? Que ele estava preparado. E aí a gente vai ver na situação, só para contar a historinha para vocês, que depois de se conversar com o futuro pai e com a futura mãe, eles aceitam receber o Segismundo como filho deles. E aí tem até uma cena simbólica, né? É plasmado o perispírito dele em forma de criança, para que no mundo espiritual eles vejam a simbologia de que vão receber ele como o quê? Como filho. É só uma questão de tela mental, é só uma questão de plasmar a imagem. Mas é importante isso. A encarnação depende da nossa necessidade, depende do nosso aproveitamento. E quando isso acontecer, aí sim vai ter toda uma equipe espiritual fazendo o quê, gente? Preparando a gente para encarnar, né? Segundo o próprio André Luiz relata, para que uma pessoa encarne, são necessárias a presença e atividade de mais de 80 espíritos. Olha como encarnar é muito mais complexo do que a gente pensa. Porque não basta apenas construir o nosso corpo físico, como se fosse uma coisa fácil, porque também lá em André Luiz a gente vai ver que o corpo físico é resultado de uma interação de vários corpos, o corpo astral, o corpo mental, o corpo sexual, que é o modo como a nossa mente abstrai a nossa sexualidade. Existe uma série de construções de mecanismo fixo que vai incluir, inclusive, fazer os nossos mapas genéticos. Qual doença eu posso ter, qual doença eu devo ter, qual doença eu construí em outra encarnação, e mesmo quando moldar um corpo saudável, a minha escolha vai ficar fixada no meu corpo físico. Vai existir uma equipe que vai estar junto ali para poder imantar, para poder fazer a ligação e a redução perispiritual para estar ali. Assuntos mega complexos que vocês vão ver no estudo aqui da casa, com certeza. Mas é tudo para chamar a atenção de que tudo isso é feito para a gente ter mais uma chance. Eu acho que essa é a beleza do Espiritismo, né? A gente lê o Pentateuco inteiro da doutrina espírita, a gente passa a entender sobre mediunidade de desdobramento, sobre perispírito, sobre encarnações e outros mundos. E qual o objetivo disso tudo? A gente entender que a gente encarnou aqui para se tornar uma pessoa melhor. É todo um processo complexo que tem que resultar em manipulação física, orgânica da mulher, dos pais, do espírito que está encarnando, para dar a gente a chance de aproveitar a vida. E aí o que a gente faz? Domingo fica postrado no sofá assistindo Faustão. Não é engraçado isso? A gente perde as oportunidades do dia. Às vezes a gente deixa o dia passar, não é isso? Tem semana que a gente morga, a semana passa e a gente não fez nada, esquecendo o benefício que foi a gente encarnar. E talvez a pandemia mostre isso mais interessante, né? Nós estamos chegando a uma marca de 500 mil pessoas que morreram só no Brasil, milhões no mundo todo. Mas a gente está aqui, porque de alguma forma a espiritualidade ainda confia e reserva para a gente o quê, gente? Que a gente se torne uma pessoa melhor. De alguma forma a espiritualidade está mantendo a gente aqui nesse processo tão complicado, porque ela quer que a gente aprenda alguma coisa. De alguma forma, para a gente, Deus ainda não deu o ponto final. Vocês concordam? Porque quando ele achar que a gente não tem mais nada para aprender, ele vai chamar a gente. Isso também André Luiz fala, né? O número de espíritos encarnados na Terra é de acordo com a quantidade de recursos que a Terra tem. A gente esquece disso. E os recursos são sempre de Deus, Deus que distribui, para quem vai precisar usar. O dia que a gente não tiver mais condição de melhorar, Deus vai dar a oportunidade de outra pessoa fazer o quê, gente? Encarnar e a gente voltar. Não é falta de amor, não, gente. É muito amor. Porque Ele confia tanto na gente que Ele dá um tempo para a gente vivenciar. Quanto tempo vai ser? Não sei, não é isso? A gente gosta de viver pensando que a gente vai viver bastante, né? Não, vou viver até os 80, 90. Será, gente, que a gente vai viver tanto tempo assim?
Será que a gente tem tantos dias pela frente, como a gente sabe? Um dia desse eu estava assistindo um filme na televisão, que era um filme que a pessoa baixava um aplicativo no celular e dizia qual era a data da morte dela. E todas começavam a ficar desesperadas com isso. Será que se a gente soubesse a data certa, como é que a gente lidaria com o nosso tempo? Não estou falando de saber que vão morrer em 2 dias, realmente deve ser assustador. Já a pessoa, você pega o seu celular, você morre em 2 dias, né? É difícil. Mas se a gente pudesse contar o número de dias, será que a gente aproveitaria melhor? Será que a gente seria capaz de pedir perdão e dar perdão para quem precisa? Será que a gente seria capaz de brigar menos por causa da toalha na cama? Será que a gente seria capaz de olhar para o outro com mais empatia? De pensar nas coisas que a gente construiu e deixou de construir? Como é que seria, né? Se a gente soubesse o tempo. Porque a gente não saber o tempo faz com que, às vezes, a gente acha que tem todo o tempo do mundo. E não é uma verdade. A gente não tem todo o tempo do mundo. A gente tem uma oportunidade. Uma oportunidade que, como foi aqui, como a palestra é curta, nunca dá tempo da gente se envolver tanto, é uma oportunidade muito difícil, que pressupõe várias coisas. Aonde eu vou reencarnar, com quem eu vou reencarnar, como eu vou reencarnar, quantos espíritos vão estar ali comigo, não só nesse processo da encarnação ali, no momento da concepção, mas durante a própria gravidez, né? Os espíritos familiares que vão estar apoiando ali, os espíritos que vão estar auxiliando aquela família. É todo um esforço de reencarnação para que a gente possa, na reencarnação, e esse é o trocadilho da palestra, fazer uma ressurreição. Fazer surgir em nós, ou nascer em nós, uma pessoa o quê, gente? Melhor. Então, de fato, a reencarnação tem como finalidade fazer um ressurgir, ou fazer um surgimento de novo. Mas o surgimento de uma pessoa o quê? Melhor do que foi. E essa é a grande dificuldade nossa. Porque quando a gente sair daqui, as palavras que o Emerson está falando, que nem o Emerson que está falando, que é a espiritualidade, a gente só repassa, ficam perdidas no meio de um mundo lá fora que não chama a gente para ser melhor. Porque, como eu falei, se você dá uma segunda chance para alguém, o que vão dizer que você é? Bobo. Se alguém faz o mal para você e você ajuda, você não está sendo uma pessoa boa, você está sendo uma pessoa boba. O mundo lá fora pede para a gente ser melhor ou ser igual, gente. Olha os nossos governantes. Algum deles deu um exemplo para a gente ser melhor? Eu estava vendo uma reportagem do primeiro-ministro da Inglaterra, e eles fizeram um lockdown de quase 2 meses. A primeira reportagem que ele fez, ele estava com um cabelo gigantesco. Porque ele não tinha ido cortar o cabelo. Porque ele fez lockdown, como o mesmo povo que ele fez. O mundo pede para ser melhor. É um processo fácil? Não é, né, gente? É difícil pra caramba. Como é difícil fazer as coisas certas? Parece que quando a gente quer fazer as coisas certas, vem uma pressão, né, vem um trator em sentido oposto, dificultando tudo para a gente acertar. Começam a surgir os problemas. Mas o que a gente não pode fazer é viver uma encarnação assim, né? Se escondendo, dizendo que o problema é do outro, dizendo que a nossa vida está como está porque a culpa é da economia, a culpa é do político, a culpa é da minha esposa que não me entende. A gente não pode viver uma encarnação ignorando que o nosso objetivo é esse. Por isso que ser espírita também está lá, né, na nossa codificação. Não é uma obra para fracos. É uma obra para pessoas que têm que tentar construir a fortaleza. Porque a doutrina espírita não vai falar que a gente precisa vir na casa espírita. A gente deve vir, porque faz bem para a gente. É um ponto de apoio para a gente. Emocional, fluídico, espiritual. Mas o que a doutrina espírita vai pedir para a gente é uma palavrinha simples: mudar. Não vamos mudar tudo de uma vez, vocês concordam? Você não vai dormir grosso e no outro dia vai acordar uma pessoa doce. Isso não existe, né? Eu costumo falar isso sempre para as pessoas mais próximas de mim. A gente tem que parar de achar que o processo de mudar é de um dia para o outro. Ninguém muda de um dia para o outro. Essa ideia de que mudou o ano, esse ano eu sou uma pessoa melhor, tudo mentira, gente. É promessa de ano novo. De um ano para o outro a gente não muda. A gente muda de uma vida para outra. É um processo longo.
Quem já tem certa idade sabe o que eu estou falando. A gente começa a olhar para a gente 10, 20 anos atrás e pensa, até que eu melhorei um pouco, né? Porque eu não sou tão novo não, tá, gente? Eu fico olhando para trás 20 anos atrás e eu penso, até que eu realmente melhorei um pouco. Porque é um processo de amadurecimento. Mas é um processo importante, porque lembram que Jesus falou? Não se faz remendo de pano novo com pano velho? Quem costura sabe o que eu estou falando. Não dá para você costurar tecidos diferentes. Não dá, às vezes, quando a roupa rasga, como na parábola de Jesus, você tentar colocar costura. Porque não fica firme. Não dá para a gente ser como a gente era e tentar ser a mesma pessoa agora sendo espírita. Isso é uma coisa muito comum também. Às vezes a pessoa se vislumbra na casa espírita, ama a casa espírita, entra na casa espírita, fica anos lá, mas do jeito que ela é. Não é o que a doutrina pede para a gente. A doutrina pede para a gente fazer o quê? Tentar ser melhor. Não quer dizer que a gente vai ser, não quer dizer que a gente não vai errar, mas quer dizer que aproveitar a encarnação é aproveitar essa oportunidade de transformação, de nos reajustar. Tem coisas que a gente vai resolver? Tem. Tem coisas que a gente não vai conseguir resolver? Tem coisas que não vão, porque tem coisas que não dependem da gente. Às vezes você tem lá o marido difícil, o familiar complicado, você tenta a vida toda se acertar com ele e ele não quer. Mas você fez o quê? A sua parte. E no final das contas da nossa vida, é isso que lá no julgamento da nossa consciência, quando nós desencarnarmos, a nossa consciência vai pedir. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, não vai ter um tribunal com um juiz, com algum espírito, anotando num caderninho as coisas que a gente fez. Tem muito palestrante que adora falar isso, né? Tem um espírito anotando no caderninho o que você fez. Que espírito desocupado, né? Porque não existe nada disso. A nossa consciência está lá no céu e inferno. Ela registra cada coisa que a gente fez. E registra a intenção por cada coisa que a gente fez. E quando a gente desencarnar, a gente só vai ter o pior processo possível, que é o processo de lembrar. Lembrar tudo. Tudo isso que o nosso cérebro físico humano não consegue lembrar, quando a gente desencarnar como espírito, vai eclodir da nossa consciência as nossas escolhas, as coisas que fizemos. E aí a vida vai cobrar se a gente aproveitou as oportunidades de reajuste ou se nós ficamos vivendo a vida fugindo das nossas responsabilidades. Porque a dificuldade de viver isso também, vocês concordam? Cada dia um problema para resolver. Cada dia um compromisso para a gente saudar. Cada dia a vida vai nos convidar a fazer alguma coisa que a gente não quer fazer, mas precisa fazer. Por isso que é tão difícil ser espírita. Porque espírita não é fazer o que a gente quer. É aceitar que a gente tem que fazer o que a gente precisa fazer. São duas coisas diferentes. E a beleza da encarnação é essa. Então a gente tem que começar a olhar para a nossa encarnação. Não é de uma forma xiita de pensar que não, eu encarnei para sofrer ou para passar dificuldade. Mas aceitar, igual na música, né, Bisa? O que Deus escolheu para a gente. Aceitar as situações que a vida vai nos colocar. Aceitar os convites que a vida vai fazer para a gente. Porque já diz Emmanuel, né? Metade das situações que a gente passa não estavam programadas na nossa realidade espiritual. Nós construímos com o nosso desequilíbrio. A gente tem que estar de coração aberto para olhar aquilo que a vida está nos trazendo. Porque a vida está nos trazendo para a gente o quê, gente? Aprender, para nos tornar melhores, não para nos fazer sofrer. Vamos pensar lá na reencarnação do Segismundo? Segismundo consegue reencarnar com aquela família. Está na mão deles. Repetir os mesmos desastres da outra vida, concorda? Ele e o pai se odiarem, às vezes até resultar no crime. Ele ter o mesmo amor desequilibrado com a mãe, numa situação diferente, mas desequilibrado. Ou todo mundo ali se ajustar. Depende de quem, gente? De quem depende dar um jeito na nossa encarnação? Na nossa. É isso que eu queria finalizar a nossa palestra. A gente hoje teve mais um dia, mais uma chance de ficar vivo. O que a espiritualidade está dizendo para a gente? Aproveita a oportunidade. Se transforma. Tenta ser e vivenciar melhor. Porque quando a gente encarnar, não vai ser os acertos que vão ser contados,
vão ser as tentativas. Às vezes que a gente tentou ser um pouco melhor. Às vezes que a gente tentou aproveitar a nossa encarnação. E se a gente conseguir fazer isso, a gente vai chegar muito melhor. Porque melhor não é quem acerta, gente. Melhor é quem não desiste quando erra. É quem tenta o quanto pode. É quem busca se melhorar. E é isso que a encarnação espera para a gente. E é isso que hoje na palestra eu queria deixar para a gente. A nossa reflexão. Estamos aí numa pandemia. Graças a Deus todos nós estamos bem. Vamos agora usar ela para aproveitar a oportunidade. Porque quantas pandemias a gente vai ter? Quanto tempo a gente vai ter? A gente não sabe. Mas a gente tem o quê? Hoje. E hoje é a chance da gente tentar aproveitar a nossa encarnação melhor. Obrigado, tá, gente? Nós só temos que agradecer, né? Os apontamentos que o nosso irmão Emerson nos trouxe. Sairemos melhores do que chegamos. Ele nos elucidou muito bem com os questionamentos que às vezes a gente tinha de muitas dúvidas e que possamos não só teorizar, mas colocar em prática as oportunidades que a espiritualidade nos oferta. Porque Jesus, ele disse que ele não nos deixaria órfãos. Com a bênção do Consolador prometido, nesse momento que aqui estamos vivenciando essa experiência, como o nosso irmão mesmo multiplicou conosco, nós temos a grande oportunidade da nossa transformação, porque André Luiz nos diz, nós somos herdeiros do nosso ontem, mas somos donos do nosso amanhã. Então, todos nós somos capazes, porque nós somos centelhas divinas. A força de Deus, ela habita dentro de nós. Então, vamos usar, como os benfeitores nos proporcionam no aprendizado, o arado da vontade. Como ele mesmo disse, saibamos aproveitar a dádiva da sagrada lei da reencarnação nas nossas existências, fazendo deste momento da nossa experiência de aprendizado um mundo melhor dentro de nós mesmos e que possamos ser multiplicadores dessa paz, envolvendo a todo o nosso planeta, que essas vibrações se estendam aos hospitais, aos asilos, orfanatos, porque nós já somos felizes por estarmos o quê? Multiplicando essa harmonia que o Pai nos propiciou. Obrigada, Emerson. Que a doce paz seja contigo e com os seus, e com todos os nossos irmãos em humanidade. E vamos passar para o segundo momento do nosso trabalho, que será realizada a terapia pelos passos. E assim, Pai, chegamos ao término do nosso encontro, agradecendo a grande oportunidade
da luz em nossas existências. Tu nos disseste que onde houvesse um ou mais reunidos em seu nome, você aqui estaria. E o quanto, Mestre querido, nós temos que te agradecer por esses momentos de paz e vibrações fraternais. Chegamos a esse ponto de luz muito melhor do que estávamos. E que possamos ter a certeza de que teu amor nos envolve em todos os momentos. Estamos nesse momento recebendo um abraço caricioso da espiritualidade, dissipando das nossas consciências tudo aquilo que não nos faz bem. Reconciliemo-nos conosco mesmo e com os nossos irmãos com os quais nos sentamos conflitados. E que essa harmonia, ela comece dentro de cada um de nós. Obrigado, Pai amado, por nossa filiação divina em planeta Terra. Somos felizes porque de mãos dadas contigo, estamos hoje entendendo os desígnios dos teus ensinamentos. E que a tua doce paz se faça presente em cada cantinho do orbe planetário. Que essas vibrações envolvam, como eu mesmo disse anteriormente, a todos os enfermos nos hospitais, nos lares. E queremos nessa vibração cariciosa envolver a nossa querida irmã Sandra Dumont, a nossa irmã Cacilda e tantos outros. Que a bênção da reencarnação, presente, salutar e edificante em nossas existências, nos proporcione essa doce paz. Obrigada à equipe espiritual desta casa que preparou este ambiente acolhedor. Que possamos agradecer ao nosso querido vovô Bezerra a oportunidade de estarmos aqui, amealhando a semente da renovação e da esperança. E que essa paz envolva o nosso irmão Emerson, que com carinho aqui esteve conosco, participando desse processo de nutrição espiritual, agradecendo por o advento da verdade ser luz em nossas consciências. E que do laboratório do mundo invisível, a espiritualidade coloque o remédio necessário ao nosso refazimento físico e espiritual. E renovados por esse bem, agraciados pela essa doce paz, nós só podemos te dizer gratidão, Senhor, por tudo. E que essa paz envolva a todos nós. E que possamos levar essa harmonia aos nossos lares e a todos os nossos irmãos em humanidade. Que assim o seja, graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Queremos agradecer primeiramente